Olá pessoal, eu sou Marcelo Salvo, líder de inovação do Innovation Center Brasil. Sejam bem-vindos a mais um podcast da NTT Data e hoje eu estou com grandes especialistas aqui para falar sobre Digital Twins, focado no setor de Natural Resources e Mining. Vou pedir para que vocês se apresentem, para que todo mundo conheça o que vocês fazem, um pouquinho da história de vocês e a gente continua nesse papo. Legal. Bom, eu sou Rafael Perim, eu sou arquiteto aqui do time de Innovation Center Brasil. Estou aqui na NTT Data já faz uns 7 anos e meio e estou muito ansioso para bater esse papo com vocês. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauê, sou o Head aqui do Innovation Center Brasil. Estou também na NTT Data faz menos tempo um pouquinho que você, Rafa, uns 6 anos e meio. A gente está ali coladinho. Prazer falar aqui com vocês hoje. Eu sou o Bruno Gomes, Manager de Data Analytics, responsável pela prática de Data Analytics para recursos naturais. Um pouquinho mais de tempo que você, faço 17 anos em breve. 17 anos. Parabéns. Obrigado. Eu não tenho 17, mas eu não falei, tenho 6 anos na companhia já, então um dia eu chego nos 17, então vamos lá. Gente, Digital Twins, né? Eu acho que quando a gente fala de tecnologias como Digital Twin, que é um guarda-chuva tão grande de assuntos e temas, como que a gente consegue separar um pouco do que a gente aplica hoje no setor ou não? Digital Twins, cara, eu sei que ele tem se a gente for falar, tem muitas formas e várias aplicações, né? Quais são os principais Digital Twins que a gente conhece que se aplicam para o nosso dia a dia? Bom, acho que o primeiro Digital Twin, aquele mais comum que todo mundo tem na cabeça, é aquele que replica alguma máquina, replica uma fábrica. Então, geralmente um Digital Twin, de forma acadêmica, é caracterizado por eu tenho um dispositivo, uma máquina, uma planta de fábrica e eu consigo obter os dados dessa planta de fábrica, geralmente no modelo também 3D e tudo mais, e eu consigo também comandá-la remotamente. Então a gente tem dados de ida e dados de volta, para simplificar bem a definição. E esses são os tipos de Digital Twins mais comuns. É o que está geralmente na cabeça de todo mundo, mas a gente usa Digital Twins para muitas coisas. Criar dados sintéticos, que acredito que seja uma coisa que a gente vai falar aqui hoje. Digital Twins de pessoas, por exemplo. Então, a gente costuma dizer que existem muitos mesmos tipos de Digital Twins, até incontáveis. Digital Twins comportamentais de rede de telecomunicações, um monte desses que a gente pratica por aqui. Então, esperamos hoje explorar um pouquinho deles, Tira uma dúvida minha, quando a gente fala de Digital Twin, se eu tenho uma réplica, um modelo 3D de um objeto, de uma máquina, ele é um Digital Twin? Como que a gente usa esse modelo 3D dentro desse mundo? Quando a gente tem só um modelo 3D de alguma coisa, costumamos chamar de Digital Model. Ele é uma replicação do que é a característica física daquele objeto. É um modelo 3D daquele objeto pura e simplesmente, que pode ser feito de várias formas, ou modelado por um artista 3D, que nós chamamos um modelador 3D, ou com tecnologias mais modernas, escaneado. Hoje em dia a gente tem o sensor slider, etc. Então a gente consegue escanear esses objetos. Mas geralmente é um Digital Model, que está um passinho atrás do Digital Twin, ou os Digital Models são feitos para serem parte de um Digital Twin, que é esse que eu acho o grande ponto. Não conseguimos fazer um Digital Twin sem ter uma cópia física, 3D modelada de alguma coisa. E aí até, isso é uma coisa interessante, geralmente os Digital Twins têm interfaces 3D. Eles não são só replicações de dados, sensores, etc. É legal ter o 3D, faz parte do contexto do Digital Twin. Então a gente tem técnicas e formatos para gerar esse 3D de um cenário, de um objeto. A gente consegue, por exemplo, modelar, como você disse, com uma pessoa ali no software criando, mas também a gente pode escanear. Escanear um objeto como esse microfone ou uma planta inteira de uma fábrica, de uma mineradora. A gente consegue traduzir isso para esse contexto de uma forma prática. Sim. Lembrando que também a gente tem lá no nosso laboratório algumas pesquisas para fazer isso com Generative AI. Então, ao invés de escanear ou modelar, eu posso mandar agora uma Generative AI gerar um objeto ou gerar uma parte desse objeto. Eu tenho uma foto 2D e transformo ele num objeto 3D. Então é um uso que a gente está fazendo aí em pesquisa e desenvolvimento, mas já bem evoluído, de gerar esses digital models com inteligência artificial. Bruno, pensando no setor, especificamente falando, juntando o assunto de modelagem 3D, de ter esses equipamentos digitalizados, você enxerga potencial para a gente ter esses modelos ou como criar esses modelos? Porque quando a gente fala de mineração, geralmente são objetos e máquinas grandes, são maquinários, tratores, escavadeiras.
Você vê essa viabilidade da gente ter modelos digitais desses objetos e trazer benefícios com eles para dentro do Digital Twin? Totalmente. Com esse tipo de modelagem, a gente consegue, né, pensar em como a gente pode ganhar mais eficiência numa planta fabril, talvez fazer simulações com alterações nessa planta. Bem como, talvez a gente comente um pouquinho mais para frente, o caso de gerar imagens sintéticas, né? Ou seja, na medida que a gente precisa ter uma imagem de campo antes da gente ir a campo com todo o equipamento, fazer coleta de imagens, seja para um treino de uma IA, usar um modelo que vai gerar essas imagens sintéticas para que o treino e o teste possa ser feito com mais eficiência dentro de casa. Legal, é uma aplicação muito interessante também, né? A gente vai falar de dados sintéticos, com certeza, é um aspecto muito bom quando a gente fala de Digital Twins, mas eu vejo assim, um desafio técnico também, né, de criar um modelo 3D. Quando a gente fala de um trator, quando você está no processo de construção, na fabricação desses equipamentos, você já consegue extrair dentro desse plano um arquivo, um planejamento para você importar numa aplicação de Digital Twin. Mas também tem o caso que a gente precisa ir lá e ver o detalhe do equipamento, entender como que ele funciona, como que é o mecanismo para poder replicar. E aí a gente cai na situação de simulações, que eu acho que é um grande ganho de Digital Twins a gente poder simular essas situações. Não só para os dados sintéticos, mas para entender, fazer uma predição, entender um pouco do futuro, do cenário onde está um maquinário, onde tem uma mineradora. E a gente tem que coletar dados desses equipamentos, certo? E para coletar dados, a gente tem que ter um sistema todo conectado. O Rafa, nosso arquiteto, conhece bastante desses sistemas, né? Como que a gente pode integrar? Como que você vê, Rafa, essa conexão? A gente ter objetos que estão em campo, ali, né, no trabalho dia a dia, enviar esses dados para algum data center, para uma nuvem e trazer para uma simulação. Tem caminhos que a gente já conhece, explora? Tem bastante caminho, sim. E acho que isso é uma das coisas que torna os projetos de Digital Twins tão desafiadores e tão interessantes ao mesmo tempo do ponto de vista de arquitetura, porque tem que ser projetos super modularizados, então você vai ter um módulo ali que é responsável pela ingestão desses dados, depois você vai ter outro módulo que vai fazer o processamento desses dados, um módulo que vai fazer as predições, as simulações, você tem a camada que vai fazer a visualização, seja 2D, 3D ali com gráficos, alguma coisa do tipo. E geralmente esses sistemas eles precisam ter uma latência muito baixa, que a gente chama de near real time. Então são sistemas que você tem que planejar bem, ter ali uma escalabilidade bem elevada, para você conseguir ter essa baixa latência e entregar toda a performance que você precisa e a quantidade de dados ali para conseguir fazer as simulações. Esses sistemas, eles geralmente são complexos, né? Sim, muito. Toda a parte de arquitetura, ela tem que ter uma redundância, segurança. A gente não pode conectar uma máquina, chamar ela de Digital Twin e deixar ela operando sozinha ou remotamente, alguém vendo essas informações. A gente tem estudos e trabalhos em relação à segurança também, né? Durante esse processo como um todo. Como que você enxerga, Cauê, nas aplicações que a gente leva para os clientes, essa questão de conectar cyber dentro dessa construção? Primeiro é importante dizer que o maquinário, principalmente o maquinário que está presente hoje nas mineradoras, já está sendo lançado, os caminhões, as máquinas, com sensoriamento adequado, com APIs abertas para que a gente conecte Digital Twins. Então hoje a gente tem um cenário diferente de há um tempo atrás, que isso já está aberto, todos os fabricantes entendem que essas informações devem ser disponibilizadas para trazer inteligência para a mineração como um todo. E aí falando um pouquinho sobre cibersegurança, a cibersegurança de OT, que é o caso, ela é extremamente importante. E tem outras coisas que a gente coloca na combinação, que nós colocamos na combinação para dar mais segurança, como por exemplo tecnologia 5G. O 5G tem várias camadas de segurança, de encapsulamento de informações, a própria segurança física dos caminhões, dos servidores, a segurança cloud. Mas o importante é entender que hoje essa segurança ela não é feita de uma forma tão difícil, ela é uma tecnologia mais acessível, né? Hoje segurança de OT é praticamente segurança de IT. Tem muitas semelhanças. Temos as mesmas nuvens, os mesmos desafios. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque eu tenho uma fábrica, uma mineração
uma mineradora, um processo industrial mais conectado, também não está tão difícil assim fazer essa cibersegurança. Porque a gente tem as mesmas ferramentas do IT hoje para o OT. Eu vejo muita importância também não só pela proteção dos dados, né? São pessoas que estão ali em campo, Sim. operando aquelas máquinas. A questão da segurança, quando a gente fala de recursos naturais, de todos os processos, a segurança tem que estar sempre à frente para todo mundo que está na operação. E falando desses dados que são coletados da operação, dentro das mineradoras, por exemplo, como que a gente pode tornar mais inteligente a gestão e consumo desses dados dentro dos nossos sistemas? Legal. Ainda falando de segurança e de toda essa integração, hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de integrar dados de OT com dados que são coletados, né, dos caminhões fora de estrada. Muitos deles hoje já têm câmeras embarcadas que utilizam monitoramento via Video Analytics para entender se tem um pedestre passando próximo, se há uma área de risco. E muitas empresas têm designado uma atenção forte para a segurança operacional a nível de monitoramento. Então, as grandes mineradoras em geral têm uma sala de controle, né, que esse monitoramento é feito, tá? E agora existe uma tendência do mercado a aplicar a Video Analytics sobre todas essas capturas. Então, você começa a ter um olhar um pouco mais sobre segurança e sobre a gestão de todos os dados que estão na fábrica, que antes eram muito sobre sensores, né? Para ter um olhar, né, falando de Video Analytics um pouco mais amplo sobre a operação como um todo. Interessante, você falou do olhar, né, de análise desses dados. Acho que é muito relevante como que a gente opera dentro de uma estação, de uma central dessas, né, onde a gente tem possibilidade de trazer muita tecnologia que vai estar embarcada nos sistemas que estão espalhados por esse campo. Mas como que a gente pode traduzir, Cauê, pensando aqui assim, com um tema de tecnologia que a gente conhece, que é o Spatial Computing? A gente consegue associar Spatial Computing com Digital Twin, uma central de operações? Você vê um futuro para a gente conectar essas tecnologias? Sim. Uma vez que nós temos, né, toda uma planta de mineração conectada e que pode ser performada remotamente, nós podemos fazer com que essa operação seja remota, literalmente. Então, se eu tenho baixa latência, como o Rafa falou, se eu tenho segurança de dados, eu posso simplesmente ter uma central de operação que opera de outro estado, de outro país, enfim, especializada nisso, e às vezes até num outro fuso horário, onde as pessoas vão ter um pouco menos de cansaço, vão poder operar com mais segurança aquela operação, e nós conseguimos operar isso, né, por Spatial Computing, ou seja, por realidade virtual, realidade aumentada, um centro de monitoração que é totalmente virtualizado, e fazer tudo que a gente precisa fazer de forma remota. Isso é muito legal, e isso tem muito ROI nisso, né? Um centro de operação é uma coisa muito cara, e a gente fazer isso de forma virtual é uma baita economia. Eu gosto bastante da ideia de descentralizar essa central de operação, porque você falou de uma operação remota. Você tira a pessoa que está ali operando uma área diretamente. Claro, tem toda uma evolução, questão do equipamento, robótica, mecânica, para estar conectado e fazer aquele trabalho físico ali, né? Uma escavação, por exemplo, transportar uma pedra, uma rocha. Mas você tira aquela central e coloca em operações com tempo diferente, pessoas que têm um outro conhecimento. Se você precisa se comunicar com um especialista que está em outro país, você consegue dividir todo esse conteúdo, essa operação. Sim. Lembrando que, assim, o maquinário ele também pode ser autônomo ou semi-autônomo. Então, essas pessoas que estão operando essas máquinas remotamente, essa planta remotamente, não necessariamente estão operando todos os detalhes do que está acontecendo. Então, hoje um caminhão de mineração ele pode ser um caminhão autônomo, né? Então, esse operador ele opera algum detalhe que tem que ser tomada uma decisão por um humano. Então, são coisas que fazem sentido, né? Lá no Chile nós temos temperaturas às vezes de menos 20 graus nas mineradoras, menos 25. Então, assim, não é um ambiente tão ok para um ser humano, né? Então, faz muito sentido essa operação remota. E até puxando um gancho com isso, um dia desses um outro profissional da nossa equipe fez uma demonstração sobre o uso de VLMs, né? Então, você rodar uma inteligência artificial que está ali analisando um feed de vídeo, e o exemplo dele era justamente um exemplo de mineradora aplicado para segurança do trabalho. Então, a inteligência artificial conseguia analisar aquele feed da câmera
e saber, por exemplo, se algum dos funcionários não estava usando os EPIs corretamente, se tinha algum risco, se tinha alguma coisa que estava ali fora dos conformes, fora das normas exigidas pelas plantas, e esses alertas podem ser emitidos de forma autônoma, né? E já ser assim, precavendo de situações que não seriam legais de acontecer, né? É bom você até ter falado isso, desculpa roubar a pergunta, o comentário, Marcelo. A gente que vai fazer essa dinâmica. A gente imagina às vezes que o Digital Twin ele é 3D, mas na verdade ele é 4D. A gente tem a dimensão do tempo muito presente. Então, quando a gente precisa voltar para analisar alguma coisa ou predizer o futuro, e aí submeter isso para uma inteligência artificial, é uma das coisas que fazem mais sentido no Digital Twin. Essa quarta dimensão ela é muito, muito valiosa, né, nas aplicações. Não, você não roubou a palavra, você me deu mais um gancho, na verdade, porque eu junto os dois assuntos. Quando a gente está falando desses cenários que você comentou, no Chile faz tal temperatura, mas a gente tem que olhar e analisar a questão do tempo. A gente entra nos dados sintéticos, que é um tema pra gente super valioso também. Sim. Então a gente consegue entender o passado, criar situações para o presente e avaliar o que pode vir a acontecer no futuro. O que vocês têm de projetos ou o que está acontecendo em relação aos dados sintéticos hoje dentro do setor? Vocês estão fazendo pesquisas, trabalhando com algum projeto? Acho que primeiro é definir o dado sintético para quem está em casa com a gente. Obrigado. Tem muitos tipos de dados sintéticos, mas eu acho que o que nós usamos mais aqui são a geração de dados sintéticos de imagens, né? Então, para ser bem simples, aquelas situações que ainda não aconteceram, onde a gente precisa colocar câmeras de monitoramento, como é que a gente vai treinar as inteligências artificiais? Geralmente nós treinamos inteligências artificiais com dados reais, né? Então, fotos positivas e negativas de uma coisa, uma determinada ação acontecendo, mas e quando essa ação nunca aconteceu, né? Então a gente produz sinteticamente essas imagens, a gente tem uma série de ferramentas que fazem isso, com a combinação de modelagem 3D, animação, uma série de coisas, e a gente processa os modelos de inteligência artificial, aprendizado de máquina baseado nessas imagens. Esse dado sintético pra gente aqui hoje é isso. Porque existe um mundo inteiro de dados sintéticos também. Sim, dados, imagem, exato, bancos de dados, exatamente. Números simplesmente podem ser dados sintéticos. Sim. Você está criando essas situações hipotéticas. Proteínas sintéticas, igual nós aprendemos aqui no Cubo outro dia. Exatamente. Mas aqui a gente está falando de imagens sintéticas. Então a gente já tem pesquisado no laboratório desde o nosso comecinho, Rafa, uns 6 anos. Não era possível antigamente devido às ferramentas que a gente tinha, baixa resolução, pouca GPU, mas agora é possível, né? Então os dados sintéticos, uma das nossas especialidades aí. Hoje eu lidero um projeto numa grande mineradora, tá? E lá a gente está fazendo um monitoramento de TCLD, que é aquela correia transportadora, né, que leva o minério da mina até a planta fabril para ser moído, para passar pelo forno e daí gerar o produto final, junto com, né, uma receita química ali de mistura. E essa correia, ela é cara, né, e fazer a manutenção dela também é algo trabalhoso. E esse projeto visa identificar possíveis rasgos, fissuras nessa esteira, a ponto da gente alertar antes, né, do rasgo completo acontecer, que uma manutenção precisa ser feita, né? Hoje o monitoramento é humano, visual, rola no turno específico, mas quando não há monitoramento e um rasgo por completo acontece, a gente está falando aí de um custo na casa de centenas de reais. Então é muito bom a gente ter o uso das imagens sintéticas, porque ninguém quer ter um gasto tão grande para gerar uma massa de treino, para daí você rodar uma IA e testar todo o seu algoritmo para que ela seja eficiente e identificar esses eventos. Com o uso das imagens sintéticas, a gente corta esse pedaço e obviamente pode alinhar ele com imagens reais, mas de fato a gente deixa a coisa bem mais performática. Interessante. Tem um benefício direto ali em usar os dados sintéticos para fazer o treinamento, e são dados que, como você disse, são difíceis de conseguir às vezes, né? Exato, porque ninguém quer rasgar uma correia e ter que gastar todo esse dinheiro para colher um evento, né? Então, hoje, por
o ambiente de mineração é um ambiente extremo por si só, né? Ele é de difícil acesso, esses monitoramentos acabam sendo feitos por humanos que vão lá e olham se existe um rasgo, se existe uma fissura, mas em esteiras que medem 4 quilômetros é complicado. Sim. Sabe? Então, e por um monitoramento 24/7 ali que vai, através da IA, ajudar a identificar esses possíveis eventos, traz um ganho muito direto à operação. Então a gente tem lá no começo um Digital Twin, né, um modelo dessa situação da produção. Eu posso ter um modelo completo, onde eu tenho a esteira, onde eu tenho toda a área de transporte, onde eu tenho um cenário externo, simula chuva, simula neve, calor, poeira, sujeira, é isso. E aí, Rafa, explica, se você puder, um pouco pra gente como que é esse processo. Eu tenho um modelo 3D, eu tenho um Digital Twin, eu jogo esses dados para um sistema, você conhece como que é essa replicação para gerar o dado sintético? Então, para isso tudo ocorrer, a gente precisa de uma palavra-chave aqui nesse tipo de sistemas, que é a interoperabilidade. Então, todos os sistemas de Digital Twins, eles trazem informações de diversos tipos de dispositivos e sistemas diferentes, e você precisa conseguir, de alguma maneira, integrar todos esses sistemas para ter uma análise completa ali do todo. Então, é preciso ter padrões na indústria, sejam open source ou não, mas assim, precisa haver uma padronização para os protocolos de comunicação entre cada um desses sistemas, para você conseguir estabelecer de uma forma legal essa comunicação. Gente, a palavra consórcio é importante, né? Exato. Nós, como NTT Data, participamos do Digital Twin Consortium, que é esse consórcio global que estabelece e traz esses padrões, né? Esse padrão de indústria do Digital Twin, para poder ter essa troca de informação, modelos, né? Então, o modelo que você fez pode servir para uma outra operação. Exato. De lá, a gente faz um intercâmbio e consegue reaproveitar bastante informação e conteúdo também desses 3D. E eu acho que a indústria, ela já prestou atenção que há essa necessidade, assim, eles são bem receptivos a adotar esses padrões e assim, a disponibilizar esses dados, porque eles entendem que, assim, eles disponibilizam uma fração dos dados, mas eles também precisam de dados de outros sistemas de dispositivos que não foram feitos por eles. Então, assim, é uma vitória para todo mundo, o aumento dessa padronização. Essa era uma das dificuldades que nós tínhamos no laboratório no começo, e aí todas as indústrias, não só de mineração, um exemplo que a gente está vendo são a produção dos USDZs, né? São os arquivos dos Digital Models que o Marcelo citou. Então hoje todo produto já nasce, todo produto seja ele de mineração, de varejo, médico, já nasce com o modelo 3D. Então a gente consegue esse modelo 3D do fabricante, e a modelagem 3D é o que dá mais trabalho nesses projetos. Então a gente já sai com um tempo mais... é um passo à frente em relação ao tempo. Acredito que nesse desafio mesmo, né, essa investigação em relação às esteiras, o monitoramento, uma das dificuldades é trazer o realismo e entender quais são as possíveis situações para aqueles defeitos ou rasgos acontecerem. Então não adianta eu gerar um dado sintético que não condiz com o que é o resultado final da realidade. A parte de reconhecimento, de object detection, qual for a técnica que vai ser usada no final, tem que estar alinhada com esse dado que foi gerado. E a gente tem uma pesquisa muito grande de Generative AI nesse processo. Como que eu uso esses novos modelos para criar um 3D que replica aquela situação? Como que eu trago uma parte de textura, o visual, que vai alimentar um dataset e te entrega um resultado que tem uma eficácia melhor? Então essa pesquisa é muito importante para a gente também quando fala de Digital Twins e dados sintéticos. E aí eu deixo aqui, quem puder me responder, o quanto que vocês percebem a questão da inteligência artificial para ajudar, seja machine learning, generative AI, ajudar esse processo de criação de dados sintéticos e o resultado na outra ponta. Isso é uma coisa muito legal, porque a inteligência artificial nada mais é do que um modelo estatístico, que apresenta médias de alguma coisa em forma de redes neurais. Então, às vezes, quando a gente vai processar a nossa foto lá, sai uma cara que não é muito a nossa, né? Porque faz uma média de pessoas parecidas conosco. Porém, para fazer um rasgo em uma esteira, para fazer o pó em cima de uma caixa, essa média é mais do que o suficiente para treinar esse dado sintético. Então, assim,
é o cenário ideal justamente para Generative AI, para a gente tirar essas texturas, essas situações. A gente pode pegar, né, um carro que está no deserto e colocar neve em cima dele. Essa neve vai ser uma média da média da média e tá bem feita, né? A gente vai treinar bem a inteligência artificial com isso. Então, eu acho muito, muito relevante. Tá? Uma das aplicações que eu acho assim, as melhores e mais certas a se fazer com Generative AI. Interessante. Você falou de replicar com o meu rosto. Se eu fizer um GenAI do meu rosto que não parece comigo, é um Digital Twin ou não? Não. Não, né? Então, Não é nem o Marcelo. Quanto mais um Digital Twin do a Marcelo. gente passa nessa parte de GenAI e fica um pouco estranho, você se vê ali, mas ainda não é. Mas isso acontece com os dados sintéticos, só que ele tem que estar num nível suficientemente para ser detectado e disparar um alerta no sistema, disparar um gatilho. Certo? Exato, exatamente. Muito bom. E quais projetos que a gente tem, além desse da esteira, a gente tem participado, tem investido para usar Digital Twin e os dados sintéticos? Tem mais algum caso que a gente pode dividir aqui? Nós temos um caso clássico do supermercado não assistido, que não tem funcionários, né? Então esses supermercados geralmente têm um problema que, eu vou lançar, por exemplo, uma bebida que tem uma embalagem especial de Natal. Como é que a visão computacional vai reconhecer essa bebida se a embalagem é inédita e eu não tenho as imagens? Então, fazemos o treinamento com dado sintético desses modelos e aí nesses mercados assistidos, quando você pegar essa lata dessa bebida específica que tem a embalagem de Natal ou aquele panetone que aparece sempre com a embalagem diferente, ele vai ser identificado e vai fazer um checkout automático. E a gente tem um exemplo clássico, que foi quando a gente começou tudo isso, que é o dos hospitais. Né? É muito difícil a gente ter imagens de pessoas internadas, entubadas, etc. Foi aí que a gente começou com isso. A gente tinha um problema para resolver, que era como é que eu treino inteligência artificial para perceber que a pessoa está com uma movimentação inadequada numa UTI, está se desentubando. Né? A gente não tem imagem para fazer isso. Então, modelamos em 3D, ensinamos a inteligência artificial com dado sintético e esse é um caso que qualquer 70% de acuracidade, 60% ajuda a salvar uma vida. Então esse é o caso raiz que a gente tem muito orgulho de ter feito aqui no laboratório. É interessante, porque essas situações que a gente não consegue ter dados suficientes, que são críticos, né, onde envolvem pessoas, tem um cuidado, tem uma situação muito de risco ali, né? A gente não vai ter uma imagem de uma máquina caindo, a gente pode criar isso com dado sintético, com modelo 3D. Então, tem aplicações que a gente pode pôr lá na mineradora, lá na parte do Natural Resources, que simulam um incêndio, ou que põe uma situação que é difícil de capturar. Você vê benefício nisso? Né? Nossa, total. Aqui foi falado sobre uma iniciativa de monitoramento de segurança operacional, né? E lá no início do nosso papo. Eu acho que faz super sentido, dado que você pode usar todo esse arcabouço de modelos e imagens sintéticas para simular um lugar com um incêndio, simular uma operação que falhou, que deu errado, simular um profissional não sendo compliance com o treinamento que ele recebeu. E por acaso, também no mesmo cliente, a gente tem uma iniciativa que é muito parecida, Legal. semelhante, onde é feito o carregamento a granel de cimento nos caminhões, sabe? E acaba acontecendo muito extravasamento de material, né? Ou seja, o cimento derramando ali todo em cima do caminhão. O cimento é um pó leve, né? Que acaba entupindo ali vias respiratórias bom, a despeito de qualquer outro acidente que pudesse acontecer mais grave, ainda assim a gente gostaria que eventos como esse não existissem para que a gente pudesse usá-los para treinar um modelo. Então, se é uma situação que já aconteceu em algum momento, né, replicar essa situação a ponto da gente ter uma VLM ou uma LLM que pudesse analisar todo o contexto da cena e predizer algo que está para acontecer, cara, é de grandiosíssima verdade. E desastres de grande proporção, por exemplo, rompimento de barragem, descarrilhamento de trem, naufrágio de grandes embarcações. Quem é que vai naufragar uma grande embarcação para ter imagem, para treinar um dado sintético, na neve? Entendeu? Então, assim, fazemos sinteticamente, né? Evita muito problema e muita perda financeira. Eu quero trazer aqui dois tópicos que estão na minha cabeça aqui. Primeiro, né, falando desses grandes acidentes de monitoramento,
a gente conseguiria, nesse Digital Twin, conectar a parte de IoT e fazer simulação de dados para entender um comportamento, um alerta. A gente tem essa integração de equipamentos, cenários e ter pontos de dados ali dentro? Sim, vou deixar até essa pergunta mais para o Rafael responder, mas eu acho que o IoT é a base de tudo isso, né? Pouco se fala em desenvolvimento de IoT no Brasil, eu vejo que poderia ser mais, na verdade, não é que se fala pouco, mas o OT, na verdade, é um tipo de IoT que tem os mesmos desafios, fila de processamento, enfim. Rafa pode falar um pouco mais dessa integração aí. Eu acho que, assim, você precisa ter, dentro daqueles módulos que eu falei, um módulo vai ser só responsável ali por fazer análise desses dados. Então, depois de você fazer toda essa coleta, você consegue tirar muitas informações ali, fazer uma predição com uma acurácia muito grande. Quanto mais dados você ingerir, maior é a acurácia que você vai conseguir, maior o número de situações que você pode simular. Então, ter esses dados assim é de grande valia e é um dos principais motivos pelas quais se realizam projetos de Digital Twin. Então, se a gente, mais uma vez, somar as tecnologias aqui, ter um modelo digital, ter a conectividade ali no campo, em áreas remotas, para ter esses dados sendo transmitidos em tempo real ou por uma simulação, trazer o modelo, trazer o sistema de monitoramento, a gente consegue simular e ter cenários seguros e possíveis riscos num alerta antecipado. Exato. Esse é o caminho que a gente também consegue usar um Digital Twin. Sim, com certeza. O outro ponto que eu queria trazer, quando o Cauê falou de comportamento, né, dentro desse projeto de produtos, né, de manipular produtos, a gente tem também um estudo de comportamento do ser humano. E eu acho que aí a gente abre dois caminhos, né, tanto para um comportamento de um consumidor ou de um operário ali em campo. Se ele está com um comportamento estranho, se ele está com um comportamento meio errático, se ele desmaia, está fora do padrão. A gente consegue também usar esses dados para poder monitorar essas coisas, tanto para um consumidor quanto para um operário. Exato, sim. Esse é o grande ponto, né? Esse comportamento, como o Bruno disse, fora de um padrão, fora do nível de treinamento, a falta de EPI. A gente tem um projeto que fizemos em Portugal que o operador era um projeto de uma concessionária de energia, ele não poderia pisar fora de algumas linhas devido à interferência de energia, rádio que vinha dos transformadores. Então, assim, qualquer tipo de comportamento que a gente possa prever salva uma vida. É uma indústria muito diferente, né? Inclusive tem homologações, tem padrões de mercado para determinados tipos de latência que são necessários para essas ferramentas, então, muitíssimo relevante. E assim, a gente não precisa nem ir muito longe, é só pegar os dispositivos que a gente usa, como os smartwatches. Eu mesmo, as últimas 2 vezes que eu fiquei gripado, precisei tomar um remédio ali, coisa de 1 dia, 2, eu recebi uma notificação do meu relógio dizendo que os meus sinais vitais estavam ali indicando que eu poderia estar doente ou alguma coisa. Então, assim, quanto mais dados você conseguir ingerir, melhor é essa análise, mais insights você consegue tirar sobre aquilo. Sim, a maioria hoje dos caminhões fora de estrada, né, tem sensores de fadiga e existe uma tendência também do ambiente de mineração de usar sensores desses como relógio, inclusive, para checar sinais vitais. Existem áreas, principalmente áreas de fornos, que a equipe, inclusive, não pode uma pessoa só, sabe? Ela tem que ir acompanhada. Exatamente para caso aconteça algum sinistro, algum problema, essa pessoa possa ser resgatada a tempo. Então, existe uma tendência no ambiente de mineração de recursos naturais para que a gente comece a sensoriar agora não só as máquinas, não só o UT, mas também as pessoas, sabe? Entender o health check, entender se a pessoa está bem, se ela acabou se colocando num cenário de risco ou caiu de uma altura de algum equipamento e enfim, para acelerar um resgate, né? Isso ajuda muito. E tem uma coisa também, mais uma vez te interrompendo. Jamais. Nos Digital Twins de larga escala, a gente tem os satélites como uma companhia nova. Os satélites têm uma capacidade cada vez maior de fazer o escaneamento volumétrico de terras. Então conseguimos medir se está tendo um deslizamento de taludes, uma barragem que está com um pouco de dilatação.
Então, os satélites hoje que estão sendo lançados, inclusive temos alguns do grupo NTT, têm esse poder de fazer o escaneamento. Assim como o nosso telefone faz o escaneamento volumétrico em pequenas distâncias de 2 metros, com esses satélites de 20 mil metros de altitude, 30 mil metros de altitude, é passado um escaneamento, um scanner LiDAR também, a mesma tecnologia, mas de grandes proporções, e a gente consegue ter uma comparação volumétrica, né? É feito o registration, que é o alinhamento desses volumes, e aí com aquelas integrais facinhas, né, que a gente aprendeu a fazer na faculdade, a gente consegue calcular o volume e a dilatação desses volumes. Então... E a precisão disso é assim, a nível de centímetro. Exato. Então, mas se a gente tem uma imagem de satélite que consegue ter uma volumetria, fazer um modelo 3D, ele ainda não é um digital twin, certo? Ele é um modelo 3D que traz informações que a gente pode aplicar e ter um comparativo. É diferente, você não... Temos que discutir sobre isso. O único jeito de eu fazer uma atualização topográfica gigante é passando um satélite. Então, assim, talvez não tenha um problema tão grande atualizá-lo a cada 3 horas. Então, talvez não seja um digital model, mas sim um digital twin nesse contexto. O digital twin tem as suas justificativas do porquê é ou porquê não é, baseado na situação e na possibilidade. Eu acho legal ter um digital twin numa montanha a cada 3 horas. Sim. Acho relevante. Mas indo totalmente na contramão da montanha, que é um objeto gigante, larga escala, a gente tem soluções de miniaturalizar operações, certo? A gente tem o projeto do Microfactory, que é basicamente isso. A gente tem, né, um contexto todo e uma miniatura que tem a operação real de uma fábrica. Você já teve contato, Bruno, dessa experiência? Como que agrega para esse tema de Digital Twins? Ele se conecta com a gente aqui? Super. Não, se conecta totalmente. Eu tive a oportunidade de ver a Microfactory em execução lá no ENA, que é o Encontro Nacional de Automação, que acontece anualmente ali em Minas. E foi muito legal ver que, de fato, a Microfactory simula no mundo real e também no virtual a operação que existe numa fábrica que a gente está acostumado a ver, só que numa escala absurdamente reduzida. E entender que simulações podem ser feitas para otimizar processo, para entender a segurança da operação, para entender o tempo que as coisas levam, entender inclusive a periculosidade de mexer um ativo que talvez seja um componente que não pode ter uma reação com outro componente, enfim, como a gente faz essa linha produtiva segura numa escala reduzida que a gente tem com total controle. Deixa eu entender, se eu entendi Microfactory, tem um Digital Twin que controla Microfactoring e depois essa pequena fábrica ela valida a conexão de uma fábrica real de escala maior, é isso? É isso, né? E acho que vai além, né? Porque você consegue ver de fato ali acontecendo, né, a coisa. Então, a gente às vezes, quando lê ou vê sobre Digital Twin e modelos digitais, a gente pensa que a coisa é estritamente digital, né? E ver a Microfactory no mundo real, sabe? Tipo, montada ali, levando a pecinha de um canto para o outro. Cara, isso é muito... Essa Microfactory, ela é tangível, ela é um objeto, não é virtual. A gente vai falar do virtual, porque acho que tem um... Ela vai aparecer aqui agora num corte. Mas é como se fosse uma fábrica de Lego, de peças, e aí tem toda a operação, onde, vou supor aqui, uma embalagem. Então, faz a embalagem de um produto. Então, ele vai embalar, passa a caixa de uma estação para outra, faz todo aquele caminho. E acredito que você pode simplesmente trocar e conseguir movimentar o maquinário ali dentro para poder modificar essa linha de produção. E aí você testa os resultados, testa as conexões, testa inclusive a parte de back-end, como que essas máquinas conversam. Se eu tirar uma peça daqui e colocar para o outro lado, como os protocolos que eu conecto. Imagina forte naquela época com um negócio desse na mão, não é assim? E você toda a linha dele livremente, né? Testando todos os cenários possíveis. Você falou sobre ser digital twin ou não, e eu sempre fico encanado com essa pergunta. Tem uma coisa muito, não digo engraçada, mas diferente que acontece agora, que o digital twin, ele nasce antes das fábricas e das operações físicas. Então, hoje em dia, não faz mais sentido eu fazer uma planta de fábrica, uma planta de mineração, o que seja, sem antes ter simulado isso dentro de um digital twin. Posição das máquinas, logística, como os robôs vão se comportar. E aí, depois, quando eu tenho aquela fábrica física, eu simplesmente conecto ela no próprio digital twin que deu origem a ela.
Então seria um physical twin, ao contrário, se existisse essa definição. Mas o digital twin hoje ele é tão importante que ele nasce antes da planta física. Isso é uma coisa legal. Bom, então eu vejo que a gente tem bastante aplicações de digital twins, né? A gente já falou bem do setor de mineração, mas para outros setores como um todo. O digital twin é uma tecnologia que ela não é nova e a gente já tem projetos em clientes. Pensando na parte cultural do cliente, vocês já enfrentaram alguma dificuldade de implementação? Porque o projeto de digital twin ele é complexo. Não é um projeto simples de realizar e rápido. Tem alguma forma ou alguma barreira que vocês já vivenciaram? Eu acho que depende da indústria, o que eu vou falar. A maioria das indústrias de maquinário, e a gente está falando aqui de mineração no geral, né, de utilities, entende que o Digital Twin é uma ferramenta super necessária, não tem nada de inovação nisso, top of mind de todo mundo lembrar que precisa ter um Digital Twin. Por que não fazer em Digital Twin isso antes? Agora, em outras indústrias, a gente tem o desafio ainda de desmistificar. Por que uma indústria como varejo, por exemplo, ou como saúde, precisa de um Digital Twin? Né? Então, tem todo um trabalho para essas indústrias ainda é inovação, a abordagem é uma inovação, mas para mineração, utilities, no geral, já é trabalho do dia a dia, arroz com feijão, literalmente. Eu acho que a escala é importante nesse quesito, porque acho que você falar para uma pessoa que vai abrir uma loja pequena e precisa fazer um digital twin para simular, isso é um projeto geralmente leva minimamente ali alguns meses, talvez a pessoa não consiga enxergar onde é que está o valor ali daquele custo inicial. Agora, quando você pensa em algo numa escala de uma mineradora é um projeto gigantesco, colossal. Então, mesmo que se perca ali, que seja alguns meses fazendo um planejamento prévio, o retorno é quase que imediato se você tem um projeto que atende ali todas as suas expectativas primeiro, já validado no Digital Twin. Então, acho que é mais fácil de justificar quanto maior a escala do projeto. Entendi. A complexidade vai depender também ali do tamanho, não só do próprio sistema. Queria deixar uma última pergunta antes da gente encerrar. Digital Twin é um tema que a gente investiga globalmente na NTT, certo? E a gente tem boa parte dessa pesquisa aqui no Brasil, no Innovation Center Brasil. Como que a gente pode dar um suporte, Cauê, para o pessoal que está com cliente, que tem oportunidades, que consegue trazer talvez uma investigação? Como que funciona? Esse é um bom ponto. Todos os nossos clientes que estão nos ouvindo, né, podem consultar os nossos executivos com quem vocês têm contato para perguntar o que vocês têm de Digital Twin para nós. Né, nós temos aplicações de Digital Twins para literalmente todos os setores, aplicações algumas que ainda são inovação, que nós precisamos, né, de uma curva de R&D, e outras, como eu disse aqui, de mineração e outras indústrias que já nem são inovação, nem estão mais no laboratório. Né, esse é o grande ponto. Então, nos procurem, tem muito desafio e, principalmente, o projeto Digital Twin é um projeto muito vivo. Né, um projeto como se fosse, se a gente estivesse num banco, era como manter uma conta corrente. Ninguém vai parar de manter o sistema de conta corrente do banco. E o Digital Twin nasceu para ser assim. Um grande projeto que convive com o negócio e dá suporte básico para aquele negócio. Então, chamar os nossos executivos, client managers para conversar e perguntar o que nós temos de Digital Twin para nosso negócio. Bom, obrigado. Tem alguma palavra, consideração final? Vocês querem falar alguma coisa, um comentário? Fiquem à vontade para a gente poder encerrar. Boa. Bom, antes de mais nada, prazer pelo convite de estar aqui com vocês. Está sendo uma parceria incrível trabalhar com vocês aí em recursos naturais. Torço para que essa parceria se mantenha aí duradoura. É isso. Com certeza. Bom, queria deixar as portas do laboratório do Innovation Center abertas para todos que quiserem vir, falar sobre inovação, colaborar com o ecossistema. E um grande abraço para todo mundo na NTT, né, e os nossos clientes que estão fazendo Digital Twins e dados sintéticos como você com a gente. Sempre bem-vindos. Exato. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sempre bom ter essa oportunidade de discutir com grandes conhecedores da nossa empresa. Muito obrigado, pessoal. Eu, como sempre, aprendo muito com essas conversas. Espero que vocês tenham aproveitado e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu.